Olá, bom dia. Aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo. Livro de Elizabeth Jorge, distribuidora no Brasil, editora Agnus. E o capítulo de hoje, dia 9, falar sobre o coração perdoador de Jesus. Eu te perdoo. 3 palavras. 3 palavras que são até fáceis de falar. 3 palavras que são extremamente difíceis de falar a sério e viver. Desde os dias em que Adão e Eva sucumbiram às artimanhas do diabo em Gênesis 3 e desobedeceram a Deus, o pecado faz parte da vida diária de todo ser vivente. Você não consegue passar nem um dia sequer sem que alguém a magoe. Você pode ser esnobada, ignorada, deixada de lado ou passada para trás. Você pode ser repreendida, ignorada, humilhada ou criticada. Pode ser traída e abandonada. Pode ser motivo de fofoca e difamação. Pode ser iludida, enganada e trapaceada. Pode ser embromada, abusada ou descartada, como amiga, participante, parceiro ou funcionária. E essas ofensas também podem acontecer com os membros da sua família e amigos. Essa lista de injustiças poderia ir longe, e vai, mas nosso foco, ao considerar o que significa refletir o coração de Jesus, precisa ser este. Como os maus tratos são ocorrências comuns, previsíveis e que definitivamente virão, o que podemos fazer a esse respeito? O que devemos fazer com a dor infligida a nós e aos nossos amados? Como podemos suportar os erros e ainda perdoar aqueles que os infligiram, como Jesus fez e como Jesus nos mandou fazer? Ou colocando de outra forma, como podemos refletir o magnífico perdão de Cristo? Jesus nos mostra o caminho. Antes de começarmos a observação de hoje sobre Jesus e sua capacidade divina de perdoar, olhemos para a própria origem do perdão para a raça humana, voltando no tempo. Viajemos pela cena que mencionei anteriormente que ocorreu no Jardim do Éden. O que aconteceu depois que Adão e Eva se rebelaram contra Deus? Bem, houve consequências definitivas. Primeiro, o casal foi sentenciado a uma vida de dor e trabalho árduo, coisas que nunca havia experimentado na perfeição sem pecado do Éden. Então foram expulsos do paraíso do jardim que sempre conheceram e impelidos a um mundo carregado de pecado para se defender e sustentar. Essa foi a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus perdoou o casal pecaminoso que ele tinha criado com amor para ter comunhão doce, íntima e perfeita com ele. Além disso, ele os vestiu e os mandou embora para ter uma vida nova em oposição à morte que o seu pecado merecia. Apesar de o seu novo lar não ser nem um pouco agradável e perfeito como o que tinham conhecido no jardim, Deus supriria as suas necessidades. O perdão começou lá atrás com Deus e ainda é assim hoje. Deus tomou a iniciativa de perdoar o pecado de Adão e Eva. O seu primeiro ato de perdão e purificação com relação ao casal foi vesti-los com peles de animais sacrificados. A morte física sofrida pelos animais deveriam ter sido a deles, mas foram os animais que morreram. Uma prévia da morte vicária de Jesus por nossos pecados. Nesse ato de providenciar peles de animais para cobrir a nudez do homem e da mulher, o Todo-Poderoso estabeleceu um sistema para perdoar os pecados do seu povo. Aquele sistema encontrou o seu sacrifício final pelo perdão do pecado na morte de Jesus. Por toda a Bíblia, Deus Pai se refere a si próprio como Deus de perdão. E esse perdão foi exemplificado a nós na vida e morte de Jesus, o Filho de Deus. Perdoai, para que também o vosso Pai vos perdoe. Você sabe o que é normal, não é mesmo? É a reação para a qual instintivamente saltamos quando somos machucadas. Seja nossa ferida emocional, seja física, avançamos em modo de retaliação. A pessoa normal pensa, você me machucou, então eu vou te machucar. Esse tipo de reação é o padrão natural normal do mundo. Não é segredo que o perdão não é a reação normal ou humana. Mas Jesus nos mostra o caminho. Na verdade, Ele nos chama para dar a resposta oposta quando erram conosco.
devemos refletir Jesus e dar resposta sobrenatural. Jesus não respondia aos abusos amontoados sobre ele, devolvendo mal com mal. Ele reagia e ensinou que deveríamos reagir exatamente na direção oposta. Ele disse: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Com essas palavras, o próprio Jesus nos informa o que deseja de nós. E a propósito, não são sugestões, mas ordens do próprio Mestre. Jesus está pedindo que você e eu perdoemos como ele perdoou, para refleti-lo. Ele quer que reajamos com um padrão mais alto, um padrão divino, como diz o ditado: errar é humano, perdoar é divino. Isso significa que se a pessoa que a machucou ou devastou sua vida nunca se arrepender, ou nunca reconhecer a dor que lhe causou, ou nunca lhe pedir perdão, ou nunca lhe disser sinto muito, você ainda está disposta a estender perdão. Perdoar essa pessoa a libertará de um fardo pesado de amargura, refletindo em seu coração. O perdão não diz respeito aos outros, mas não diz respeito àqueles que a machucam, diz respeito a você e sua conexão com Deus. Como está o seu relacionamento com Ele? Você já aceitou a morte de Jesus em seu lugar como perdão pelos seus pecados? Perdoar os outros começa com Deus. É como um princípio de Jesus nos ensina: aquele a quem se perdoa muito, este ama muito. Lucas 7:47. Amai uns aos outros. No perdão, Jesus programou uma nova ordem de vida. Viver em amor em lugar do ódio. Ele era a incorporação pura do amor de Deus e ordenou a seus discípulos e os seus seguidores, desde então, você e eu, a manifestarem o mesmo amor aos outros. Ele disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, versículo 34 e 35. O apelo do Salvador, endereçado a nós tantos séculos atrás, foi para imitarmos o seu coração perdoador. Como ele pontuou, nosso amor e perdão seriam e são um sinal para o mundo vigilante de que marchamos numa batida diferente. Seguimos o Senhor Jesus e não nossas emoções, o que vemos ou lemos, o que testemunhamos à nossa volta ou o que nos mandam fazer. Quando amamos e perdoamos os outros como Jesus fez, gritamos para o mundo que somos filhas de Deus. Realmente o perdão é uma marca do amor cristão. Fazei o bem ao que vos odeiam. Ninguém pode forçá-la a perdoar outra pessoa. O perdão deve vir de dentro e encontrar o seu caminho para fora em forma de resposta física. Jesus reconhece e conhece o seu coração e também sabe que às vezes é difícil perdoar em seu coração aqueles que a magoaram. Então, como ato de vontade, tente reagir com atos de bondade. Muitas vezes você descobrirá que os atos certos levam a sentimentos certos. Nosso Senhor nos diz: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelo que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dai a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que outro vos façam, assim também fazei a eles. Lucas 6, versículo 27 a 31. Refletindo em seu coração. Um coração puro, pleno do amor de Deus, a capacitará a mostrar amor e perdão a alguém que tenha errado com você. Como se faz isso? Você pode estender gentileza e bondade. Pode mandar um presente, pode sorrir para essa pessoa. Muitas vezes descobrirá que o seu primeiro gesto derreterá a frieza dela com você. Mas independentemente disso, você terá ativado ou derretido qualquer frieza em seu coração. Você estará avançando para perdoar uma pessoa que errou com você. Você deparará com o seu coração derretendo para poder perdoar livremente outra pessoa, exatamente da mesma forma que Deus a perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Perdoar aos homens as suas ofensas. Mencionei anteriormente que Deus nos ordena perdoar os outros. Isso significa que o perdão não é opcional.
Devemos perdoar aqueles que erraram conosco, Mateus 6,12. Como Jesus declara no que nos referimos como a oração do Pai Nosso. Perdoar os outros não está aberto a debates. Não é a própria marca de um cristão. Jesus faz uma advertência alarmante sobre perdão. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Se nós esperarmos ser perdoadas, precisamos praticar o perdão. O perdão de Deus. Para o pecado não se baseia em alguém perdoar os outros. O perdão de um cristão, sim, se baseia no entendimento de que ele foi perdoado. Efésios 4:32. A comunhão pessoal diária e permanente com Deus é o que está em vista nesses versículos, não a salvação do pecado. Uma pessoa não pode andar em comunhão com Deus se ela se recusar a perdoar os outros. Forte. Até quantas vezes deverei perdoar? Um dia, enquanto Jesus ensinava numa região próxima ao mar da Galileia, o seu discípulo Pedro fez uma pergunta que provavelmente tinha se formado em sua mente algum tempo atrás. Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro estava sendo generoso quando sugeriu perdoar alguém 7 vezes, pois o ensino da tradição rabínica era que uma pessoa ofendida precisava perdoar o seu irmão apenas 3 vezes. Pedro estava perto de Jesus o suficiente para saber que perdoar os outros era importante para o Senhor. Mas talvez tenha imaginado, quando é o suficiente? Pedro estava certo de pensar que Jesus provavelmente desejaria que os seus seguidores mostrassem mais perdão que a tradição rabínica requeria. Contudo, a réplica de Jesus comunicou que precisamos exercitar o perdão a uma extensão muito maior. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você pode fazer as contas? São 490 vezes que devemos perdoar um indivíduo que pecar contra nós, vez após vez. Ao dizer 70 vezes 7, Jesus estava ensinando que o perdão deve ser estendido 490 vezes mais. Em outras palavras, o perdão não tem limite. Devemos perdoar não importando o número de pecados cometidos. Jesus não estabeleceu limite nenhum para perdoarmos alguém que cometeu ofensa sem limites contra nós. Então Jesus, o sumo mestre, assim como o sumo perdoador, contou uma parábola que ilustrava o conceito de perdão ilimitado. Ele contou de um rei que queria acertar as contas com os seus servos. Um servo devia uma quantia enorme, 10.000 talentos, isso é equivalente a cerca de $1 milhão na economia atual. Bem, é claro que o servo não poderia pagar. Então, conforme o costume da época, o rei ordenou que o servo e sua família fossem vendidos como escravos para recuperar parte de sua dívida. Mas, quando o servo apelou para o seu amo, implorando por tempo para pagar a sua dívida, o amo teve pena do servo, cancelou a dívida e o libertou. Então, o que o devedor perdoado fez? Saiu, encontrou outro servo que lhe devia uma quantia muito menor, 100 denários. O denário era equivalente a um dia de trabalho. O primeiro servo exigiu o pagamento e se recusou a mostrar misericórdia para com o seu devedor. Na verdade, mandou lançar o segundo servo na prisão até que pagasse a dívida. Como a parábola termina? Outros servos foram até o amo e lhe contaram o que tinha acontecido, o que o servo perdoado havia feito com o servo companheiro. Quando o amo ouviu isso, chamou de volta o primeiro servo e o encarcerou, por falhar em mostrar misericórdia a um companheiro quando ele havia sido perdoado de uma dívida muito maior. Por meio dessa parábola, Jesus estava ensinando que o perdão deveria ser diretamente proporcional à dimensão da dívida da qual somos perdoados. O primeiro servo tinha sido perdoado por completo, e ele, por sua vez, deveria ter perdoado por completo. Se você é filha de Deus, todos os seus pecados foram perdoados por meio da sua fé em Jesus Cristo. Portanto, quando alguém pecar contra você, sua atitude deve ser a de perdoar essa pessoa completamente, de coração, não importa quantas vezes esse ato ocorra. Pai, perdoa-lhes. Você deve estar imaginando, existe algum ato que seja grande demais para ser perdoado? Mais uma vez, a vida graciosa, terna e perdoadora do próprio Jesus nos mostra a resposta e o caminho.
Nosso querido e precioso Salvador demonstrou o extremo do perdão. Isso ocorreu no dia mais sombrio e escuro de toda a história, o dia em que Jesus foi crucificado. Imagine o Cordeiro de Deus sem pecado, que esteve ativamente engajado em fazer o bem por 3 anos de ministério terreno. Por causa da sua bondade, surdos puderam ouvir, cegos passaram a ver, mortos foram ressuscitados e pecadores perdoados. Ainda assim, em lágrimas terminamos a leitura de cada um dos 4 evangelhos, tentando contemplar o nosso Jesus. Deus em carne humana, pendurado numa cruz e sofrendo a mais desumana das mortes. Como Jesus reagiu à crueldade infligida a ele? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas palavras quase inacreditáveis foram uma expressão de compaixão ilimitada da graça divina. Consideremos a questão novamente. Algum ato é grande demais para ser perdoado? Temos nossa resposta em nosso Senhor, não é mesmo? Nem precisamos fazer a pergunta, precisamos somente olhar para Jesus. O seu ato extremo de perdão não é somente a instrução, mas o exemplo que precisamos para nos mover a estender essa mesma graça e compaixão àqueles que infligem muito menos dor e mágoa. Jesus nunca pede nada de nós que Ele mesmo não tenha feito. Ele pede que perdoemos, espera que perdoemos e nos capacita com o poder e a capacidade para perdoar. Por meio da graça, todo o suficiente dele, você pode perdoar. Refletindo o coração de Jesus. Que segurança você recebe quando sabe que é perdoado em Cristo? Esse perdão do pecado produz vida eterna, da qual você começou a participar desde o momento da salvação. Quando Cristo é o seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Isso significa que você exibe um comportamento semelhante ao de Cristo. Aqui vai como isso funciona. Cristo em você a capacita a refletir o caráter semelhante ao dele. Por exemplo, isso permite que você seja longânimo ou mostre paciência. A longanimidade ou paciência se refere à sua capacidade de suportar as injúrias infligidas pelos outros e à sua disposição de aceitar situações irritantes ou dolorosas. Em Cristo, você é capaz de não somente resistir ao grande sofrimento infligido por outros, mas também possui a força e o poder de Cristo para perdoar, com o amor dele, aqueles que lhe causam mágoa. Senhor Jesus, obrigada por perdoares o meu pecado e ajude-me, por minha vez, a perdoar os outros. Sonda o meu coração para encontrar as situações nas quais não estou perdoando completamente um erro infligido a mim. A beleza do teu amor me envolva sempre que me lembrar da injúria, da dor ou da memória dessa mágoa. Dai-me amor para perdoar 70 vezes 7. Amém. Bom dia. Até amanhã.